Quando Luffy tinha 7 anos de idade, uma tripulação pirata chega à sua vila, a fim de utilizá-la como base durante 1 ano. Nesse momento, Luffy conhece o Capitão Shanks. Ele ficou encantado com os piratas e logo quis se tornar um também. Porém, o capitão dizia que ele ainda era muito criança para se juntar à tripulação. Para provar que era um verdadeiro homem ao bando de Shanks, Luffy chega a cortar sua própria bochecha, deixando uma cicatriz debaixo de seu olho esquerdo. Em meio a algumas confusões com Shanks e um bandido das montanhas, Luffy comeu sem querer a Akuma no Mi, a fruta do diabo, que como consequência ele viraria uma borracha e nunca mais poderia nadar. Luffy é sequestrado e salvo posteriormente por Shanks, que acabou perdendo seu braço para o Rei dos Mares. No dia da partida de Shanks, Luffy revela seu desejo em formar sua própria tripulação e de se tornar o Rei dos Piratas. Shanks então deixou seu chapéu de palha com o garoto, fazendo a promessa de tê-lo de volta quando Luffy fosse um grande pirata. Algum tempo depois, Luffy acabou indo viver na casa de Dadan, aonde conheceu Ace e Sabo. No começo, Luffy não passava de um incômodo para os outros 2 garotos. Certo dia, após um incidente envolvendo o pirata Porcheme, aonde Luffy foi sequestrado e quase perdeu sua vida, por não contar nada sobre Ace e Sabo ao pirata, ele foi reconhecido e os 3 juraram ser irmãos e realizarem todos os seus sonhos. Eles continuaram a treinar todos os dias, mas Sabo acabou sendo levado embora por seu pai. Porém, ele foge de casa e tenta ir ao mar. Lá ele acaba morrendo, deixando apenas Ace e Luffy. Os 2 então decidem viver uma vida sem arrependimentos e ir embora da ilha quando cada um fizesse 17 anos. Logo que começou sua aventura, o barco de Luffy foi pego num redemoinho, mas ele acabou sendo salvo pelos piratas do bando de Álvida, aonde conheceu Kobe. Luffy encorajou Kobe a seguir com seus sonhos e após derrotar o bando de Álvida, partiu com o garoto. Chegando em Shellston, Luffy ficou sabendo a respeito de Zoro e foi conhecê-lo, decidido a tornar o caçador de piratas seu primeiro companheiro. Luffy decide soltá-lo em troca dele ser seu primeiro membro da tripulação. Juntos, os 2 derrotam o Capitão Morgan e seguem para a próxima ilha. Luffy conheceu Nami pela primeira vez e acabou sendo enganado por ela, que o prendeu e o entregou a Bug para se safar. Zoro chega e salva Luffy, e mais tarde o trio foi enfrentar Bug. Embora Nami tenha apenas ido roubar o pirata, no fim, ela ajuda Luffy na luta contra Bug e eles conseguem vencê-lo. Logo após chegarem à ilha, o trio conhece o Sop e acabam seguindo até a mansão de Kaia, onde também conhecem Kuro, o pirata que tentaria matar Kaia no dia seguinte. O trio, porém, decide ajudar o Sop e eles conseguem impedir que as pessoas da vila sejam mortas, e Luffy consegue derrotar Kuro. Monkey D. Luffy. Ao ir embora da ilha, o Sop se junta ao bando e eles ganham Gong Mary de presente. Enquanto navegavam, os piratas encontram Yosaku e Johnny, velhos conhecidos de Zoro, que o recomendam ir para o Baratie. Ao se aproximarem do restaurante, eles acabam sendo atacados pela marinha e Luffy acidentalmente atinge o restaurante, sendo obrigado a trabalhar lá por alguns dias. Em meio a isso, o bando de Don Krieg vai até o restaurante e tenta tomá-lo. Luffy e Sanji conseguem derrotar o bando e o cozinheiro acaba entrando para sua tripulação. Mais tarde, Luffy encontra Nami chorando devido à traição de Arlong, e junto com Zoro, Sanji e Usopp, o quarteto invade o Arlong Park e derrota os Tritões, que haviam dominado a ilha. Nami finalmente entra para o bando. Luffy decide ir ver o local onde o rei dos piratas foi morto, e acaba quase sendo morto ele mesmo, quando Bug e Álvida aparecem na cidade e o prendem no palco de execução. Ele é salvo no último segundo
e em seguida foge do Capitão Smoker para conseguir partir para a Grand Line. Logo que entram na Grand Line, o bando se depara com uma baleia colossal e o navio acaba sendo engolido. Eles descobrem que um médico vive dentro da baleia e depois conseguem sair. Ao chegarem na cidade, os piratas são recepcionados e festejam a noite inteira, enquanto Zoro derrota sozinho 100 caçadores de recompensas. Luffy se enfurece pensando que o espadachim havia atacado a todos por não terem sua comida favorita. Eles se enfrentam e acabam derrotando Mr. Sink e Miss Valentine, que se meteram no meio da briga. Porém, Nami para a dupla e eles se entendem. Vivi e Karue juntam-se ao bando e eles seguem rumo à ilha seguinte. Luffy vai com Vivi e Karue explorar a ilha, até que conhece um gigante Dory. Em meio às conversas com o guerreiro, um mal-entendido ocorre e eles acabam se enfrentando. Enquanto isso, Zoro, Nami e Vivi foram capturados por Mr. 3. Com a ajuda de Karue, Luffy e Usopp se recompõem e vão lutar contra os agentes de Baroque Works, salvando seus companheiros. No caminho para Draw, o bando é atacado por Apple. Na ilha, Luffy e Sanji precisam levar Nami numa escalada, devido a uma doença que ela havia contraído. Com muita dificuldade, Luffy se livra de seu perseguidor e escala o Draw Rockets enquanto carrega Nami e Sanji. No topo, Chopper cuida dos três até que o Apple chega novamente ao local. Luffy finalmente consegue derrotá-lo e logo após convida Chopper para o bando. Após desembarcar, Luffy encontra Smoker e precisa fugir com o resto do seu bando do capitão. Nesse momento, ele é ajudado por Ace, que já não via há alguns anos. Eles conseguem fugir e Luffy recebe um papel de seu irmão. Ele em seguida cruzar o deserto com sua tripulação. E em meio a isso, Luffy enfrenta o Crocodile por 3 vezes, perdendo nas 2 primeiras e enfim vencendo na 3ª tentativa. Ao ir embora da ilha, eles se despedem de Vivi e Karue. Pouco tempo depois, Robin aparece no navio e Luffy permite que ela entre no bando. Em Jaya, a tripulação reencontra Maziri e Jojo. Eles planejam sua ida para o céu, mas antes precisam capturar o Saltbird. Bellamy ataca Maziri e Jojo. Luffy fica furioso quando volta e os vê feridos. O Chapéu de Palha, então, procura por Bellamy e o derrota com um único soco. De volta ao navio, Teach reaparece, dizendo estar atrás da cabeça de Luffy, que agora valia 100 milhões. Porém, antes que uma luta pudesse acontecer, o navio é atingido por Karik Upstream e o bando vai para Skypiea. Logo ao chegarem, o bando já é considerado criminoso, e após algumas confusões, Nami, Zoro, Chopper e Robin são capturados. Luffy, Sanji e Usopp vão atrás deles para resgatá-los, e no caminho enfrentam Satori, a quem Sanji derrota com a ajuda de Luffy. O bando se reencontra e no dia seguinte eles se dividem em 2 grupos. Luffy vai atrás de Enel e percebe que ele é o único capaz de derrotá-lo. Enel consegue escapar de Luffy, mas ele o alcança novamente com a ajuda de Nami e o derrota. Algum tempo depois, os Chapéus de Palha roubam o ouro que existia na ilha e fogem, pensando que os nativos iriam atacá-los, quando na verdade apenas iriam dar mais ouro ao bando. Pouco tempo depois, o bando é desafiado por Fox para o Dave Black Fight.
Chopper é levado embora no primeiro jogo e reconquistado no segundo, enquanto Luffy duela com Fox no terceiro e acaba vencendo após uma luta complicada. Após o evento, eles acabam conhecendo o Almirante Aokiji, que os atacou, quase resultando na morte da Robin. Logo após, Luffy acaba lutando contra o marinheiro, mas é derrotado facilmente. Após Luffy e Robin se recuperarem, o bando segue para o Water 7, aonde trocam o ouro adquirido por dinheiro. Porém, parte dele é roubado de Usopp, que também é espancado. Luffy e seus companheiros invadem a casa da família Frank, que atacou Usopp, e a destroem. Luffy e Usopp acabam discutindo, o que gera um duelo entre os dois. E no final, com a vitória de Luffy, Usopp deixa o bando e na cidade correm notícias de que os Chapéus de Palha são responsáveis por atacar o prefeito da cidade. Isso acontece por causa da Robin, que estava cooperando com a CP9, uma organização secreta do governo, a fim de proteger seus companheiros. Luffy e os outros são derrotados pelos agentes, mas após descobrir a verdade sobre Robin, eles a seguem até Enies Lobby para salvá-la. Chegando, Luffy ataca sozinho os agentes do governo, derrotando sozinho 1000 deles, até que chega à torre judicial, aonde enfrenta Blueno. A luta é muito equilibrada, até que Luffy ativa sua nova técnica e o derrota com facilidade. Logo após, os piratas conseguem invadir a Torre da Justiça, e Luffy vai atrás de Lucy, com quem trava uma luta mortal, da qual ele quase não consegue sair vivo. Após a derrota de Lucy, o Going Melry reaparece e o bando consegue fugir. Porém, seus danos eram irreparáveis e acaba sendo necessário destruí-lo de vez num funeral viking. O bando volta ao Water 7, Frank constrói um novo navio para o bando e é convencido a se juntar a eles. Algum tempo depois, em meio ao mar, o bando avista um barril e o abre, porém, acabam sendo capturados logo após. Pouco antes de serem capturados, eles conhecem Brook, a quem Luffy convida para o seu bando. O grupo decide explorar o local, mas o trio monstro acaba sendo capturado e tem suas sombras retiradas, de forma que elas fossem usadas para dar vida a zumbis. Os Chapéus de Palha, então, se dividem, e Luffy vai atrás de Moriá, responsável pelo roubo das sombras. Em seguida, após perdê-lo de vista, Luffy encontra Lola e seus piratas, que o ajudam, dando sombra de outras pessoas para eles. Luffy deixa Moriá desacordado e mais tarde, com a ajuda do bando, eles derrotam Ars. Moriá desperta e Luffy vai enfrentá-lo. Após a batalha, Luffy vence e fica inconsciente. Ele acorda apenas no dia seguinte, completamente curado, sem saber que outro Shichibukai havia atacado. Algum tempo depois, o bando encontra Duval, oponente que acaba se tornando seu aliado mais tarde. Após chegar ao arquipélago, os piratas descobrem sobre o Heilig, porém, Kami acaba sendo sequestrada. Eles fazem de tudo para salvar a sereia, mas Luffy acaba atacando um nobre em meio ao resgate, o que faz com que o almirante Kizaru seja enviado para o local. O bando em seguida se depara com uma cópia de Kuma, e com enorme dificuldade consegue derrotá-lo,
mas logo chegam Sentomaru, outro pacifista, e Kizaru. Sem chances de vencer, eles tentam fugir, porém, o verdadeiro Kuma aparece e separa os chapéus de palha, mandando cada um dos 9 para uma ilha diferente. Luffy cai em Amazon Lily, uma ilha só de mulheres, e após ser perseguido e capturado, precisa enfrentar Sanderson e Marigold. Após lutarem, ele consegue derrotá-las. Luffy descobre que Ace foi capturado e seria executado, e decide ir salvá-lo. Luffy se infiltra em Impel Down e começa a ir para os andares inferiores atrás de seu irmão, encontrando Bug, Mr. 3 e Mr. 2 no caminho. Após várias lutas, Luffy acaba sendo brutalmente derrotado pelo diretor Magellan e quase morre, mas é salvo por Ivankov, revolucionário aliado de Dragon, que decide também acompanhá-lo para salvar seu irmão. Eles chegam a level 6, mas Ace já havia sido levado e eles precisam subir novamente, dessa vez com a ajuda de Crocodile e Jinbe. Com muita dificuldade, Luffy consegue escapar e segue em direção a Marineford. Luffy consegue invadir Marineford e tenta chegar até Ace, sendo atacado por vários marinheiros no caminho, dentre eles Smoker e os 3 almirantes. Após muito sacrifício e com a ajuda do Barba Branca, que deposita sua confiança no garoto, ele consegue soltar seu irmão. Porém, enquanto tentavam fugir, Ace acaba sendo morto pelo almirante Akainu e Luffy entra em estado de choque. Todos tentam, ao menos, salvar Luffy, e o garoto consegue enfim escapar de Marineford com vida, após a chegada de Law no campo de batalha. Luffy acorda semanas depois e Jinbe o ajuda a se recompor, e ele decide se reunir com seu bando, mas é impedido por Helling, que havia recém-chegado na ilha e dito a ele que era necessário treinar antes. Juntos, eles invadem novamente Marineford e tocam o sino da marinha. Porém, aquilo foi apenas uma forma de avisar seus companheiros que eles deveriam permanecer separados por mais 2 anos. Assim, Luffy passa 2 anos treinando para se tornar mais forte e dominar o haki. Após 2 anos separados, o bando se reencontra e continua suas aventuras.